A gente viu tudo sobre o modo simples e agora a gente vai entender o modo perfeito. O modo perfeito tem a ver só com o passado, ele não tem a ver com o presente. Então, o passado ele funciona na negativa, ele funciona na afirmativa, né? De você fez aquilo e funciona como pergunta também, mas ele não tem a ver com o presente. No português, a gente só tem um passado. Então, eu falo que eu viajei, eu fui, eu conheci e tal. No inglês tem diferença. Então, a gente tem um passado com data, um passado onde o tempo importa. Eu diria até que o tempo é mais importante do que a experiência. E esse passado com data, ele é o passado simples. Então, por exemplo, quando eu falo que eu fui à academia ontem, eu vou usar esse verbo, é uma afirmativa, não precisa de auxiliar na afirmativa. Eu vou dizer I went to the gym yesterday. Eu tenho ali o yesterday marcando o meu passado. Agora, quando eu falo que eu tenho ido à academia sempre, é uma coisa que eu sempre tenho feito, ou que eu visitei tal país, fui lá, a minha experiência conta muito mais, ou tudo que eu fiz hoje, mas não tem horário, né? Porque marcação de passado, até ontem o dia já basta. Então, o dia que eu fiz, o ano que eu fiz, o período que eu fiz, se foi na pandemia e tal, tudo isso já é suficiente para marcar o passado. Já acabou. Foi naquele dia, foi naquela época. Agora, quando é hoje, não basta falar today para ser marcação de tempo. Quando é hoje, a gente precisa de horário. Então, se eu falo que eu tomei café da manhã às 8, é um passado com data, foi hoje, já foi. I had breakfast at 8 a.m. Ok? Agora, todo o resto, quando não tem horário, não importa o horário que eu fiz, importa que eu fiz. Então, a experiência é o que importa, não quando eu fiz aquilo. E para isso existe o tempo perfeito. O tempo perfeito, ele funciona como se fosse uma fórmula que a gente tem que obedecer, certo? Ele vai ter um auxiliar, porque o nosso princeso, ele tá aqui, mas ele não tá na sua forma regular, digamos assim. Ele tá no particípio passado. Eu já te explico como identificar esse particípio. E aí, o auxiliar do modo perfeito não é do. Lembra que no modo simples é o do, que eu falo don't, didn't, doesn't? Aqui não tem do, só se for o verbo fazer, que ele tá em outra forma. A gente tem como auxiliar aqui o have. Então, have a gente usa como auxiliar, ele tá sempre ali, não tem tradução. Have ou has, se a gente for I, you, they have, he, she, it, has. Eu vou ter o particípio, o verbo no particípio, e eu vou ter o resto da minha frase, nunca vou falar quando. Eu posso falar por quanto tempo eu fiz isso, tipo for, tantos anos, ou desde quando, mas nunca o momento específico. Já me segue para não perder o próximo vídeo, porque eu vou explicar um pouco mais sobre esse particípio.